Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé. Que a graça de Deus, o amor do Senhor envolva o seu coração e que você encontre o caminho que o Senhor tem para ti neste dia. Amém? Estamos lendo o Novo Testamento. Hoje, Atos capítulo 9. Você é meu convidado para ler o capítulo todo, né? Estamos fazendo um desafio de leitura de todo o Novo Testamento, um capítulo por dia. Até chegarmos no final do ano, teremos lido todo o Novo Testamento. No capítulo 9 de Atos, nos conta a história da conversão de um homem chamado Saulo. Saulo era um grande perseguidor da igreja. Ele perseguia, prendia e condenava à morte cristãos, homens e mulheres que seguiam a Jesus em diversas cidades. E ele fazia isso não por uma simples arrogância, mas porque ele acreditava que Jesus era uma farsa. Ele foi instruído pelos seus mestres, pelos fariseus, desde jovem, a olhar a fé cristã como algo falso. Ele acreditava naquela história de que Jesus não havia ressuscitado, mas que os apóstolos haviam roubado o seu corpo no túmulo. Essas histórias foram criadas na época para tentar iludir as pessoas na verdadeira realidade. E agora que a igreja estava crescendo, Saulo, movido por um ímpeto político de agradar as autoridades e de uma militância, ele começa a juntar um pequeno exército para perseguir os cristãos. E diz assim no capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho era um nome que davam na época para a fé cristã, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, o levaram até Damasco. E esteve ali ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, ao que respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxeste autorização dos principais sacerdotes para prender a todos
os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Gente, é incrível o que Deus faz para transformar a vida de uma pessoa. É incrível porque Saulo estava obstinado em uma ideologia, em uma visão errada de mundo, e cego pelo que lhe ensinaram errado, estava seguindo num caminho torto e fazendo aquilo que era mal, achando que era bem. Mas Deus, cheio de misericórdia, resplandece a sua luz sobre ele, uma luz tão forte que lhe cega os olhos, e ele cai do seu cavalo, no seu caminho torto que andava. A história de Saulo representa a história de muitos de nós, que muitas vezes aprendemos durante a vida, na infância, na educação, quem sabe na escola ou com os pais, uma visão de mundo que não é a visão de mundo de Deus. E muitas vezes, tão cegos por esta visão, andamos em um caminho que não é bom, fazendo coisas que não são boas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, no caminho dos nossos caminhos tortos, Ele aparece. Sim, Ele mesmo se faz presente e nos faz cairmos de nossos cavalos. O cavalo aqui representa uma direção que estamos indo, um projeto que estamos seguindo e que parece bom aos nossos olhos, mas que talvez não seja bom aos olhos de Deus. E Deus nos derruba deste cavalo para que possamos, caídos ao chão, ouvir a sua voz. E isto não é Deus nos punindo, pelo contrário, é Deus tendo misericórdia de nós, pois aquele caminho levaria à morte. Assim Deus também coloca irmãos no nosso caminho, como colocou Ananias no caminho de Saulo, né? Depois o nome dele ele mesmo vai mudar para Paulo. Esse Ananias representa a igreja que não deve tratar as pessoas conforme os seus pecados do passado, a igreja que deve acolher como irmão. Ananias, depois de acalmado pelo próprio Cristo, ele chega chamando Saulo de irmão, e diz: eu vim aqui para que tu recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias sabia que a necessidade de uma pessoa excede muito a necessidade física. A necessidade física é só o começo dos nossos problemas. Quem sabe você hoje tem uma necessidade física. Quem sabe você hoje tem uma doença, um problema de saúde, algo que precisa ser curado, algo que precisa ser restaurado no seu físico. Quem sabe é um problema financeiro, quem sabe é um problema na sua casa, algo deste mundo que precisa ser solucionado. Sim, Jesus pode vir e fazer hoje o milagre, mas não para por aí. Ele também quer encher você com o Espírito Santo, e este é o verdadeiro propósito. Ficar curado da cegueira era importante, mas ser cheio do Espírito Santo era indispensável. Do contrário, ele apenas ficaria curado, mas iria para casa vazio em propósito. Mas quando cheios do Espírito Santo, nós temos direção e propósito para a nossa vida. Ao colocar as mãos sobre ele, caíram as escamas dos seus olhos. É interessante que nós
temos escamas muitas vezes que nos impedem de ver o que Deus tem para nós. Jesus disse: eu escolhi ele, um instrumento precioso. Eu escolhi ele como um instrumento precioso para levar o meu nome. Deus escolheu você. Tem coisas que têm a ver com as nossas decisões, né? A Bíblia diz que muitos são chamados. Muitos são chamados. Ou seja, Deus chama para a salvação toda a humanidade e deixa escolher. Mas poucos são escolhidos. O que é isso? Há algumas pessoas no meio da multidão que Deus escolheu pela sua própria decisão, e Deus vai fazer tudo o que for necessário, porque Ele escolheu, por sua própria decisão, que essas pessoas fazem parte de um plano maior, que Ele vai salvar para cumprir o seu propósito nessa terra. Ou seja, a questão dos eleitos não exclui a questão dos chamados. Ou seja, Deus continua dando liberdade ao homem para escolher, mas em alguns casos o Senhor diz: a este caso eu escolhi. É o caso de Saulo, que talvez nunca fosse encontrar a Cristo se Deus não tivesse feito algo contundente na sua vida. E este algo contundente, essa revelação de Deus, é uma expressão do amor de Deus para salvar Saulo, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Assim, eu e você também, Deus no dia a dia vem nos, de uma forma contundente, se revelando a nós, para que nós possamos conhecê-lo e receber a vida. A verdadeira vida vem de conhecer a Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos nesse dia te conhecer mais. Ter revelado os teus sonhos e propósitos ao nosso coração é o nosso desejo. Nós te amamos, Senhor, nós te desejamos. Nós queremos viver contigo e para ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor limpe o nosso coração de tudo que não é teu. E que o Senhor, se for necessário, derrube-nos dos cavalos que estamos andando, se esses cavalos estão nos levando para um lugar errado ou para um propósito errado. Queremos viver no teu propósito, Senhor. Obrigado pela tua maravilhosa graça que está sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos ama. Queremos nesse dia viver para a tua glória, Senhor, viver o melhor que pudermos o dia que o Senhor nos deu. Dá-nos graça para viver um dia dentro da tua vontade. E como Saulo, Senhor, que antes era um perseguidor e agora começou a anunciar o teu nome, possamos nós também anunciar o teu nome por onde passarmos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um devocional de fé.